Certinho, então, vamos começar. Boa noite, né? Eu vou trabalhar aqui hoje com slides com o último conteúdo do capítulo, Teoria da Comunicação e Comunicação Empresarial. É uma aula em que eu trago muitos exemplos. Eu trago muita coisa que vocês devem ter visto, né, ocorrendo para a aula, porque por meio desses exemplos, eu acho que eu consolido melhor o que eu pretendo aqui, né, nesse conteúdo em si. Então, como eu trago muitos exemplos, é uma aula, assim, que vocês estão convidados a participar, a contribuir, a falar, a enriquecer, tá, as coisas que eu aqui trago. E eu também tento fazer dessa aula uma aula bem atualizada, né, com coisas que estão em torno de nós no presente, sempre que possível, porque eu estou falando nessa aula de comunicação, comunicação empresarial. Eu acho que quanto mais eu trago assuntos atuais, mais a aula ganha dinâmica. Então, é uma aula, assim, que em determinado momento vocês estão convidados a participar. Eu gostaria muito que vocês viessem até a aula pelo chat ou oralmente para enriquecer o conteúdo. Bom, tem muita coisa que está lá nas videoaulas que eu também não vou falar aqui. Eu acho que são coisas, talvez, que não convêm ser ditas aqui, não são necessárias. Elas estão lá para enriquecer. Então, quem quiser, né, enriquecer a aula, vai lá, assiste a videoaula. Alguns eu acho que já assistiram, porque eu vi lá no controle. Enfim, nem tudo que está lá eu trago aqui, porque a questão da aula assíncrona é isso, né? A gente deixa o material lá e algum material a gente desenvolve aqui. Mas o aluno tem a condição de ir lá e assistir. Eu trouxe para essa aula o quê? Aquilo que eu acho que é mais pontual, aquilo que eu acho que é mais importante dentro do que vocês precisam como futuros administradores. Então, eu dividi a aula em dois tópicos. Assim, brevemente, eu vou falar sobre teoria da comunicação, que eu já até comentei numa aula inicial. Nós acabamos adentrando esse assunto naquela aula. E eu vou depois finalizar a aula com outro ponto, que é a comunicação empresarial, né? Que é aí quando eu trago o mundo da linguagem, da língua, da fala para a prática. Como que as empresas usam desses saberes para implementar a comunicação nos seus espaços. Então, a ideia da aula é trabalhar um pouquinho esses dois tópicos, tá? Começando aqui com o primeiro deles, que é a teoria da comunicação, né? Nós trabalhamos no início, na primeira aula, o objeto de conhecimento do estudo em língua portuguesa, que é a língua em si, a língua, a linguagem e a fala, né? Acrescido aquele assunto, eu tenho um outro que é a questão da teoria da comunicação, ou seja, a língua, ela é o que ela é, né? Ela é um objeto coletivo, ela tem um sentido porque ela é produto de interlocução, ela transita socialmente, né? É isso que faz da língua aquele objeto vivo, dinâmico, e que é a base da construção da nossa sociedade. Essa dinâmica, ou seja, essa interlocução da língua e sociedade, ela nunca foi, até a década de 60, 70, analisada de um ponto de vista mais metodológico, né? Ou seja, sabia-se que a língua ela transitava em sociedade, mas não se estudava isso do ponto de vista muito da dinâmica, né? Ou seja, não se explicava metodologicamente como que isso ocorria. Então, a partir da década de 60, acho que eu já comentei aqui, a linguística como ciência, né? A linguística é a ciência que estuda a língua. Ela vai ganhando força, ela vai se consolidando. Muitas universidades têm interesse por esse assunto, muitos estudiosos começam a se debruçar sobre isso, né? Então, grandes linguistas, eles surgem nesse período. O Roman Jakobson, o Saussure, ele estuda o conceito de língua, linguagem, fala, ele faz toda essa dinâmica. O Roman Jakobson é um linguista que, além daquilo tudo que Saussure estudou, ele também se interessou por estudar a dinâmica da língua, ou seja, como que a língua ela tem uma trajetória assim entre a sociedade, entre os indivíduos. Então, ele é o responsável por criar aquilo que a gente chama de teoria da comunicação, ou seja, ele explica de maneira bem metodológica, científica, como o processo de comunicação ocorre, né? Pode parecer simples hoje, só que quando ele fez isso, ele foi, como eu posso dizer, né, um fundador desses estudos, né? Foi ele que inseriu essa dinâmica nos estudos linguísticos. Então, muito do que se trabalha em comunicação hoje, comunicação empresarial, comunicação, todos
em todos os espaços, né, em que ela é discutida e trabalhada, tudo isso vem dessa dinâmica, dessa metodologia ali que ele pesquisou. O Roman Jakobson, então, em linhas gerais, porque eu não vou ficar aqui aprofundando tanto sobre ele, lá nos vídeos eu falo melhor, ele cria um mapa conceitual, digamos assim, explicando como a comunicação ocorre, né? Como que a comunicação que se dá por meio da linguagem, da língua, ela ocorre entre os indivíduos. Então, ele cria algo bem prático, assim, que seja facilmente visualizado e compreendido pela população acerca de como a comunicação ocorre. E aí, o que fica claro para nós, observando esse quadro que eu vou explicar para vocês aqui, apesar de já ter falado dele lá no comecinho, de maneira um pouco menos incisiva. Por mais que a comunicação pareça natural, né, que nós nos comuniquemos naturalmente e façamos isso o tempo todo, essa comunicação, ela necessita de que várias situações estejam estáveis, né, para que a mensagem em si chegue de maneira clara entre receptor e emissor. E aí, nós nos perguntamos às vezes assim, poxa, né, parece que eu não fui clara, ou parece que fulano não me entendeu, parece que eu mesma não entendi. Então, assim, apesar de ser uma coisa dinâmica e, de certa forma, a gente conseguir se comunicar o tempo todo, ao mesmo tempo, em alguns momentos, a gente percebe que a gente falha também em determinados atos comunicativos, né? Então, esse quadro aqui do Jakobson, ele mostra para nós como a comunicação ocorre, ao mesmo tempo que ele aponta que se a comunicação falha, e às vezes isso ocorre, houve falha porque houve fragilidade na dinâmica, né? Então, é interessante entender esse quadro dele, compreender o que ele explica sobre esse quadro, para compreender também como que a gente pode ser mais assertivo, efetivo ao se comunicar e falhar menos cada vez mais, né? Se a gente transpor isso para o campo do trabalho, para o mundo do trabalho, perceberemos que na dinâmica das empresas, na dinâmica dos comércios, na relação entre funcionários, entre o público, entre gestores e funcionários, a comunicação ela é algo extremamente importante, é a base da construção da vida institucional na empresa, e ela falha muitas vezes, né? E há pesquisas assim que se debruçam sobre esse tema, porque essas falhas, elas originam problemas muito sérios para esses ambientes, né? Desde prejuízos financeiros até falências. Então, assim, observar esse quadro, como a gente está observando aqui agora, ouvir a minha explicação e entender que essas fragilidades podem afetar uma empresa, eu acho que é importante também, no caso de vocês que são administradores. Ou seja, é algo que excede ali o campo da língua portuguesa tão somente, ou a curiosidade dos linguistas, né? Ela é algo que chega a todas as profissões. Então, aqui, o Roman Jakobson ele descreve quais são os processos necessários e estáveis para que a comunicação ocorra, né, entre indivíduos. Comunicação se refere ali ao ato de uma pessoa conseguir, né, ser clara e manter uma interlocução, uma comunicação com outro indivíduo. E aí o Jakobson ele apresenta 6 conceitos, né, que se integram aí a essa atividade. A primeira delas é que para que se tenha comunicação é necessário que exista um emissor e um receptor. Então, isso aí é a base, mas não é a única coisa que garante, né? Então, nesse processo que a gente está aqui, eu sou, no caso, a emissora, porque eu tomei a palavra, e vocês, os receptores. Mas num processo dinâmico, esses quadros mudam, né? Então, o emissor, ele troca de lugar com o receptor, e vice-versa. Naturalmente, é assim que acontece, né? Porém, esses 2 personagens, eles são ali os que vão estabelecer a dinâmica do processo, e geralmente quem inicia esse processo se chama emissor. Para que a comunicação ocorra, né, essa relação tem que ela tem que ter um elo, e esse elo é a mensagem. A mensagem é aquilo que o emissor transmite para o receptor. Essa mensagem, ela é consolidada por meio de um código, que no nosso caso aqui,
é um código verbal, principalmente, né? Eu posso aqui ter gestos e tudo mais, mas basicamente o código mais importante aqui é o código verbal, o código linguístico, inclusive. E o canal é o caminho que esse código toma para conseguir que essa mensagem chegue a esse receptor, né? No nosso caso aqui, esse canal é o Google Meet. O referente a gente pode tratar como o assunto que contextualiza toda essa comunicação, né? Ou seja, é o assunto geral desse processo. Poderíamos ter falhas aqui? Poderíamos, talvez tenhamos, né? Se não inteiramente ou em partes, talvez. Eu espero que não, né? Eu espero que a aula ela consiga atingir o seu objetivo, que é conseguir, né, enviar a mensagem para vocês de maneira clara por meio desse canal, que vocês compreendam essa mensagem, conseguindo contextualizá-la ao assunto. Mas suponhamos que eu poderia ter aqui algumas fragilidades e isso não ocorresse, né? Ou há algumas fragilidades e isso ocorra. Enfim. Primeira fragilidade possível, eu poderia ter uma fragilidade no canal. Por exemplo, falhas. A minha internet poderia oscilar, ou a internet que vocês estão usando, né? E nesse caso, a mensagem ela não chegaria, ou seja, o processo comunicativo ele não se consolidaria. Eu estou falando português e vocês são brasileiros, ou se não brasileiros, se há algum estrangeiro, me desculpe, mas todo mundo aqui eu penso que fala português. Suponhamos que não, que eu falasse português, mas vocês todos não conhecessem o português. Nós teríamos uma fragilidade no código. E ainda suponhamos que, mesmo em português, mesmo o Meet muito bem, funcionando muito bem, mesmo a Megalink garantindo tudo, eu falasse aqui uma mensagem obscura para vocês, que não estivesse com nenhuma afinidade ao campo da administração, ou que estivesse num nível muito profundo para alunos de primeiro período. Enfim, eu poderia trabalhar com vocabulário extremamente erudito, né, mesmo que pertencente à língua portuguesa, e essa mensagem, então, ela também não atingiria o público. Nesse caso, com um único problema, por exemplo, um problema no canal, ou um problema no código, mesmo que todos os outros processos estejam funcionando bem, a comunicação estaria em risco, né? Ou seja, segundo a teoria da comunicação de Jacobson, a fragilidade em um desses elementos, ela já prejudica o processo como um todo, né? Tá dando para entender? Sim. Tá dando sim. Vocês já se viram numa situação em que a comunicação não ocorreu porque um desses elementos falhou? O Luiz falou que sim. Você quer participar, Luiz? Falar uma falha, uma experiência que você já teve? Frequentemente é a internet que cai mesmo durante as aulas. Nós estamos com muito problema no canal ultimamente, né? Isso. Desculpa. Já pode falar, Luan. Perdão, minha cachorra tá latindo bastante. Então, o que acontece muito comigo, pelo menos, quando eu, no caso, sou emissor, eu tenho uma dicção meio ruim, né? E aí acontece de muitas vezes não ser bem entendido. E aí a comunicação não ocorre muito bem. Eu não percebi essa dicção ruim, não. Você foi muito claro aqui, tá? Seria um problema no código, né? Entendi. Certinho. Então, vocês observam que é algo que nós fazemos com naturalidade, mas, ao mesmo tempo, um elemento que destoe, ele cria um problema no resultado final, né? Então, apesar de ser natural, e todo indivíduo ele tem a habilidade comunicativa por si só, né? Ele é um ser que se comunica, ao mesmo tempo é um processo ali que pode ser instável, né? E essa instabilidade, dentro de um
processo institucional, ou seja, de uma empresa, tratando aqui no caso de vocês, de um comércio, enfim, alguma coisa que se relacione aí à área de vocês, né? Podem imaginar assim, mas também se refere a questões de espaços públicos, né, e tudo mais. A fragilidade de um desses elementos cria um transtorno muito sério para o processo final, né? Então, eu quero chegar nesse ponto ao longo da minha aula. Eu trouxe aqui, e eu vou encaminhar lá para o Ava, esse slide não está lá ainda, não deu tempo, mas pequenos conceitos, tá? Para cada um desses elementos, né? O emissor é aquele que envia a mensagem é o conteúdo. O receptor é aquele que recebe, o canal é o meio pelo qual a mensagem se transmite, o código é o conjunto de signos e regras que se combinam, né, para que essa mensagem se construa, e o contexto é o assunto. Mas agora eu vou dar um passo aqui na aula, porque eu quero chegar na questão da comunicação empresarial. Ou seja, como que uma empresa, ela se aproveita desses elementos para construir dentro do seu espaço um processo de comunicação que seja efetivo, assertivo, que consiga atingir o público, os seus colaboradores, né, a comunidade em torno, e que seja eficiente para que ela construa os seus lucros, que é esse, na verdade, né, o que almeja, enfim, ao final, né, empresários, comerciantes em geral. Eu não sei se vocês já leram sobre comunicação empresarial, e eu tenho certeza que ao longo do curso vocês vão ter aulas muito melhores, muito mais aprofundadas, e vão ler muito mais sobre isso, né? Mas há pesquisas que indicam que grande parte do fracasso de muitas marcas, empresas, enfim, está relacionado a questões, né, a dificuldades de comunicação. Então, muitos publicam, já muitos pesquisam e apontam que a comunicação, ela tem que ser um tema central de discussão na rotina das empresas. Ou seja, é algo que elas têm de centralizar nas suas discussões, e é algo que merece, né, uma atenção muito especial para que uma empresa consiga se erguer e se manter no mercado. Inclusive, há pesquisas mais antigas ainda que indicam que talvez a própria comunicação em si, ela tenha surgido por causa decorrente das relações de trabalho mesmo entre os indivíduos, né? Há autores como Marx, Engels, que vão lá pesquisar o capitalismo para fazer até uma crítica a esses movimentos, mas, enfim, é uma pesquisa ampla que eles entregam para a sociedade, goste ou não. Eles indicam que, na visão deles, né, por meio até de hipóteses que eles argumentam, mas, enfim, há algumas questões ali que alguns ainda divergem, mas é o campo da academia, né, normal. Que a linguagem, ela surgiu porque o homem precisou do outro. Então, para sobreviver em sociedade, uma sociedade inóspita, como era aquela do período do Homo sapiens, né, enfim, quando o Homo sapiens ainda ele se organiza ali socialmente, ele precisou do outro para construir a sobrevivência. Então, foi junto do outro homem que ele foi conseguindo uma dinâmica para sobreviver às intempéries, às dificuldades, às violências do mundo ainda antes da Idade Antiga, né, da pré-história. E nessa tentativa de lidar com as dificuldades, tentando trabalhar junto com outros indivíduos da sua espécie, trabalhar no sentido de se organizar, né, para sobreviver a essas dificuldades, ele foi criando mesmo ali a comunicação. Então, o Marx e o Engels, eles apontam que a comunicação, ela surge da relação de trabalho que o Homo sapiens constrói entre os mesmos da sua espécie para conseguir sobreviver às intempéries que estavam ali, né, em processo naquela época. Então, eles apontam isso, né, que a comunicação, ela surge decorrente mesmo dos primeiros acordos de trabalhos entre os indivíduos, né. Hoje, há muitos pesquisadores que se debruçam sobre esse assunto, mas, de maneira geral, eles dividem a comunicação empresarial em 3 pontos, ou seja, as empresas teriam que se preocupar com 3 dinâmicas. Primeiramente, em construir as suas marcas, e para construir as suas marcas, elas precisam se comunicar, e essa comunicação, ela é uma comunicação com o público. Então, o primeiro ponto que uma empresa deveria se preocupar seria a comunicação com o público dela, e essa comunicação se dá por meio da construção também das marcas, ou seja, as marcas que conversam com esse público.
E esse seria um primeiro ponto, né? A segunda questão é que ela tem que fidelizar esse público, ou seja, não adianta só conversar com ele, ela tem que mantê-lo, né? Ela tem que fazer com que ele seja fiel a ela. Então, primeiro se constrói uma marca por meio da comunicação e depois se fideliza esse público a essa marca. Porque não existe uma empresa quer dizer, há poucas empresas que falam com o público em geral, né? A maioria delas, ela vai se efetivar como uma instituição falando com nichos, né? Então, você tem que fidelizar o público ao qual você quer alcançar. Ao mesmo tempo, essas empresas, elas têm de falar com o externo, que é esse público, fidelizando esse público, quando pequena, né, com a comunidade em torno, quando maior, com o público em geral, agora, de um país inteiro. Agora, ela também tem que falar com os seus colaboradores, com os seus funcionários, né, a gente prefere hoje falar colaboradores. E só conseguindo estabelecer um processo comunicativo saudável com todos esses grupos e com as suas diferenças, é que uma empresa, na opinião de muitos, ela conseguiria se estabelecer e se manter no mercado, né? Então, a comunicação empresarial, ela vai estudar, ela vai procurar entender esses aspectos de um ponto de vista mesmo organizacional. Então, a pretensão da aula é trazer um pouco isso, tá? Mas por meio de exemplos. Eu quero trazer aqui algumas empresas, o que elas fizeram, tanto para construir marcas, para construir histórias, né, com o seu público, que foram positivas, mas também trazendo aqui alguns exemplos não positivos, de como algumas empresas falharam nesse processo e acabaram perdendo, né, público, dinheiro e também, muitas vezes, conseguindo ali aquilo que nunca se almeja, que é a falência, né. Então, a pretensão da minha aula é esse caminho, né? Vamos ver como que a aula se constrói, como vocês participam da aula. E aí, então, eu fui trazendo aqui para vocês, né, separadamente, cada um desses tópicos, e eu vou começar pela construção de marcas. E a construção de marcas, ela passa pelo trabalho assertivo com o marketing, né? Então, há uma relação da construção de marcas com a questão do marketing. Ou seja, a construção de marcas, ela passa por um processo comunicativo com o público, mas esse processo comunicativo se dá marketing. E esse marketing é absolutamente necessário às empresas. Porém, há duas questões aqui, né? Nem toda empresa ela tem condições de construir um marketing muito forte no sentido financeiro. Então, há empresas que terceirizam a construção desse marketing, por isso há empresas que só fazem marketing, elas se erguem nesse sentido, né? Elas são empresas construtoras de marketing para outras empresas, então elas respaldam, enfim, né? Elas conduzem o marketing de outras empresas, e isso é um nicho muito grande de mercado, há muitas e muitas empresas que fazem isso. E há empresas que não têm essa condição de construir esse marketing de maneira terceirizada, né? Ou seja, são empresas menores, empresas que atingem um público mais regional, empresas iniciantes também, né, que não têm condições de fazer esse investimento, e aí elas fazem um marketing por si mesmas, né? E algumas fazem muito bem também. Então, o marketing, que é esse processo de trabalho, de construção de marcas, que as empresas usam para se comunicar com o público, ele tanto pode ser terceirizado, como, às vezes, né, como não há condições, ele é feito pelo próprio dono da empresa, enfim, quando essa instituição ela é menor, né, ela é regional. Esse trabalho com marketing, ele tem que se adaptar a mudanças de contexto, né? Então, quem trabalha com o marketing de uma empresa tem que estar muito atento às questões sociais em torno, porque a empresa, ela não é um elemento fora da sociedade, ela se constrói dentro de um contexto, né? E esse contexto muda, ou seja, as nossas aspirações culturais, os nossos discursos, as nossas formas de ver, né, o mundo e as coisas, elas vão se alterando. Há uma dinâmica. Essa dinâmica incide sobre a linguagem, como eu estou falando para vocês o tempo todo, como eu falei na aula passada, né?
E isso tem também que ter isso também tem que ser observado por quem constrói o marketing de uma empresa. A empresa ela tem que adaptar o seu marketing ao seu público, e o público muda, porque a cultura ela vai se adaptando a novos contextos, né? Então, por exemplo, algumas cervejas, eu me lembro bem, elas faziam muitas propagandas, era muito comum, década de 80, 90, enfim, trabalhando com a questão do apelo sensual, sexual mesmo, né? Utilizando ali muito a figura de mulheres em posições sensuais. E ela apresentava assim: o público consumidor era o homem e a mulher ela era uma imagem apelativa para o homem comprar essa cerveja, tão somente. A Budweiser, por exemplo, que é uma empresa muito conhecida no mundo inteiro de cervejas, ela se construiu por meio desses apelos sensuais mesmo. O homem bebia e a mulher ela era uma imagem ali que eles usavam, né? Sempre associada. Também as empresas de carro. As empresas de carro, elas apresentavam o carro para o consumidor, mas sempre o consumidor masculino, no caso só o homem, compraria carros e as mulheres apareceriam ali belas e bonitas no campo, na carona, ali às vezes em cima do teto, com biquíni, uma coisa estranha assim, mas era assim que se apresentava. E hoje, isso já não é tão bem visto, né? Essa associação de que a mulher ficaria com o homem por causa do carro, ou que a cerveja daria ali ao homem uma masculinidade que a mulher seria atraída por isso, e que a mulher não consumiria, na verdade, ela seria quase que consumida junto com o carro e a cerveja. Isso não cabe mais nos novos tempos, né? E então, as marcas, elas têm esse olhar, elas vão adaptando esse olhar para a atualidade e elas vão tendo mais cuidado na hora de fazerem as suas propagandas. Por quê? Porque essa construção de marcas, ela parte também da adaptação aos contextos. E também aos contextos tecnológicos, né? Porque nós tivemos uma mudança muito forte nos últimos tempos e algumas marcas não conseguiram se adaptar aos elementos tecnológicos que a modernidade trouxe. Também a questão do olhar atento ao cliente preferencial. Como eu disse aqui no começo, não é todo mundo que consome tudo. Então, quando uma marca se constrói, quando uma empresa se constrói e ela quer construir uma comunicação com seu público, ela vai entender que público é o dela, né? Qual é o cliente preferencial? Então, como eu me comunico com ele por meio da minha marca? Então, há vários aspectos em torno dessa construção e há empresas, como eu falei, que elas têm que fazer isso sozinhas e outras terceirizam. Podemos continuar, gente? Está dando para entender? Vocês podem participar também. Sim, professor. Podem Tranquilo. falar algum exemplo. E aí eu trouxe aqui uma marca que não só eu, né, vários autores apontam, estudiosos da administração, é uma marca que foi muito feliz na sua construção, que é a Bombril, né? Esse aí é o Carlos Moreno, que ficou, assim, muito conhecido e associado à marca, então ele ficou um garoto propaganda da marca, e eu já não sei se vocês lembram dessa personagem, assim, né, do campo do marketing nacional, mas da Bombril eu acho que vocês, com certeza, se lembram muito bem. Ah, meu Deus. Pois bem, pode falar. A Amanda lembra do Carlos Moreno. Ele já não está mais associado à marca, eu acho, porque a marca foi vendida também, né? Não vi mais passando mesmo não na TV, mas eu lembro dele. Era engraçado. Ele está na memória afetiva do brasileiro. Eu não sei se na idade que vocês têm. Eu não sei a idade de vocês exatamente. Eu penso que vocês têm 20 e poucos. Oi? Eu acho que eu nunca vi esse cara, não. Eu vi só o bonequinho mesmo. O Alan conhece, mas o Carlos conhece com essa idade aí, né, Carlos? Já que você entregou a idade, que não tem nada demais, né? O Carlos conhece, o Carlos Moreno. Eu também. Ele ficou na memória afetiva de quem tem um pouquinho mais de 30, ou até um pouquinho menos, tipo quem tem mais de 25, né? E ele é um caso muito... a Bombril é um caso muito, assim, exemplar de marca que foi muito bem construída. Eu não sei se vocês sabem, mas a Bombril, ela faliu. A Bombril, ela era, né, uma empresa familiar. Toda empresa familiar, ela é uma empresa complicada quando passa de geração em geração.
a empresa familiar ela é um problema. Vocês vão ver isso em administração, né? Ela pode começar muito bem e vai chegar um momento que os herdeiros eles terão dificuldades para gerir o negócio. Então, a Bombril, ela era uma empresa familiar, é uma empresa de décadas, acho que mais de 80 anos, se eu não me engano muito, ela é uma empresa muito antiga. E ela teve muito sucesso no passado como empresa, ela foi muito organizada, em algum momento ali da família, ela foi muito bem gerenciada, né? E a Bombril, ela cresceu no mercado nacional e por meio do marketing, ela chegou aos lares, por meio da TV aberta, e ela marcou a trajetória dos brasileiros de uma maneira geral, ali nas décadas de 70, 80, 90. E ela se construiu de maneira metonímica, né? As pessoas nem compram mais palha de aço, elas começaram a comprar Bombril. Ou seja, a marca, ela tomou até o nome do objeto em si. Quando eu falo metonímia, é porque a gente substituiu o elemento que ela vende pela própria marca. Então, ninguém vai ao mercado comprar palha de aço, as pessoas já iam comprar Bombril, né? E tudo isso, né, foi uma coisa muito inteligente da marca. Que tanto eu oferecer um produto que agradou pelo preço, enfim, tudo mais, mas também esse produto ele se tornou assim extremamente reconhecido e consolidado na memória afetiva da população em geral. Só que a empresa ela chegou no momento que ela estava falindo internamente. Quem analisa, quem vai lá fazer, né? Tem um nome para isso. Tem um nome, eu esqueci. Quando a empresa está muito mal e ela contrata auditoria, acho que é auditoria. Quando a auditoria foi feita na empresa, isso no começo dos anos 2000, concluiu-se que ela estava com as pernas quebradas, assim. Pernas e braços, não havia nada ali dentro que estava mais funcionando bem. A relação com os colaboradores, havia dívidas, havia problemas internos entre os herdeiros da marca, estava tudo caminhando muito mal. E aí, então, chegou-se à conclusão que eles tinham de vendê-la, porque eles não tinham mais condições de geri-la, né? Só que quando eles puseram a empresa no mercado, eles conseguiram um preço altíssimo por ela. E foi uma marca internacional muito importante que comprou. Eles pagaram muito, muito. Os herdeiros ainda saíram ricos. Essa marca que comprou, que eu não tenho muita... Eu acho que foi a Unilever, se vocês puderem pesquisar ou me falar, mas eu acho que foi a Unilever, que é um conglomerado, uma marca maior. Não sei se foi, não. Estou falando bobagem, mas foi uma marca grande externa. Pagou milhões e quando eles resolveram comprar a Bombril, eles disseram que esses milhões eles pagavam pela marca. Porque eles não estavam pagando por nada mais a não ser isso. Mas isso era tão forte que valia aquilo tudo, né? A própria propaganda, eles fizeram uma atualização, então a Bombril, ela ficou menos misógina, porque ela se associava muito àquele padrão da mulher lava, né, a roupa, e o homem espera ela sentado no futebol. Então, assim, eles fizeram ali toda uma dinâmica diferente para atualizar a marca e conversar mais com o público dessa década, mas era uma marca muito forte ainda, e né? Então, é um exemplo de como uma marca se construiu de tal modo que, mesmo falida, ela ainda valeu um grande preço. Alguém pesquisou para mim quem comprou a Bombril? Eu não sei se eu falei certo, eu não quero falar errado. Se alguém tiver a internet ali e pesquisar para mim, me ajuda aqui para eu confirmar ou para eu falar certinho para a turma. Mas eu não falei nada errado da história, só não sei se eu falei direitinho quem comprou a marca. Vocês não sabiam, não? Alguém falou aqui sabia, não. O Davidson falou que ele não sabia. Eu dei um Google, professora, não tem lá exatamente falando que a Unilever comprou a Bombril, mas tem muita coisa relacionada, então acredito que seja deles agora a empresa. Eu acho também. É que eu tô com medo de ter falado errado, entendeu? Aí eu não gosto de dar uma informação. Mas, enfim, já deixo claro que é uma informação que eu dou com uma certa insegurança, né? Mas eu acho que a dinâmica geral do que eu quis explicar aqui não importa muito quem comprou, né? Só que eu sei que foi alguém muito poderoso que comprou e quando analisou a compra, falou, não, vamos comprar a marca, porque a empresa já era. Mas eles fizeram um trabalho tão fantástico que a gente vai chegar no público brasileiro por meio deles. Agora, a ideia é essa, né? Vocês conhecem alguma outra marca tão forte como a Bombril? Tem. Falem aí pra mim alguma outra que vocês conheçam. Que tem um trabalho forte, que é respeitado nacionalmente.
Tem outras Cacau empresas Show? tão fortes como ela, né? Oi, Raquel? Falei a Cacau Show. A Cacau Show faz um belo trabalho de marketing, né? Não é tão antiga, né? Ah, é antiga? Mas ela faz um belo trabalho de marketing. Ô, professora, Eu gosto também. Oi. tem aquela questão, eu posso estar falando besteira, se eu não me engano, que Xerox, na verdade, é o nome da marca da máquina de fotocópia, e não o ato em si de tirar Xerox, que a gente associou. É alguma coisa assim que eu agora não lembro bem, mas era algo O assim que processo eu ouvi há algum metonímico que eu tempo. falei, né? O Aham, processo isso. metonímico, que eu substituo o objeto pelo produto. É. Mas até eu vou falar da Xerox depois. A Xerox, ela tem isso, mas ela assim mesmo ela se perdeu. Ela é uma marca que foi perdendo espaço, tá? Tupperware. A Tupperware, ela vicia, né? É um terror essa marca aí. Mas eu me libertei. Mas ela tem um trabalho também, tem muitas, né? E essas marcas todas, elas têm um trabalho de marketing que não é da própria empresa também, né? Uma coisa terceirizada. Eu vou trazer uns casos agora assim. O Band-Aid também é isso que eu falei. Algumas cervejas, né? Vou tomar uma Skol, ou vou tomar uma Antártica, também elas conseguem. E, na verdade, as cervejas hoje, elas fazem parte todas de uma única empresa, a maioria delas também, que é aquela empresa do... Perdi o nome aqui, mas é uma única empresa que detém muitas marcas de cerveja. Ambev. Eles fazem esse processo metonímico, tá? A Havaianas também. A Havaianas, ela se vendeu como um produto caro no exterior. Ela é um produto popular no Brasil que acabou se tornando um produto caro no exterior. Ela tem um trabalho fantástico fora do Brasil também. Eu vou trazer aqui várias para mostrar algumas dinâmicas particulares, assim, alguma coisa que aconteceu ali que a gente fala assim, nossa, o cara fez isso, deu certo. Conseguiu conversar com o público dele, né? Coca-Cola nem se fala, né? Aí eu trouxe aqui esse caso que eu acho intrigante, né? O dono da Havan, o conhecido hoje como velho da Havan. Nós temos até essa empresa em Linhares, né? Inclusive, acho que é a única do Espírito Santo. Ele é um caso intrigante, né? Por quê? Ele faz algumas coisas que outras empresas não fazem. E parece que está dando certo. Pelo menos é um caso que talvez lá na frente não vai dar, mas ele faz algumas apostas, né? Primeiramente, ele não fica em cima do muro, ele assume uma posição política. Não é uma coisa que muitas empresas fazem. A procura, talvez, de garantir públicos polarizados, ou seja, conversar com muitos públicos e com pessoas que pensem de maneiras muito diversas, né? Elas evitam assumir posições ideológicas, posições partidárias, e o velho da Havan, ele é, assim, ele é altamente... Ele se assume, né, como um homem altamente conservador, do campo da direita, que defende as bandeiras do bolsonarismo, mesmo que o bolsonarismo ele não seja uma unanimidade. Então, é um caso interessante, né? Uma outra coisa que ele faz é que tem muita gente que se utiliza, né, das bandeiras do Bolsonaro para fazer críticas a elas, então faz uma série de memes, essa coisa toda, e ele se aproveita disso. Então, ele meio se transformou o próprio garoto de propaganda da marca, e ele não se exime de, às vezes, parecer meio estereotipado, né, de ser ali uma coisa meio, até assim, lúdica, né, ele se põe nessa posição. E... Eu diria exótica. Exótico, né, não é todo mundo que tem coragem, não é todo dono de empresa que faz isso. Nada discreto também, né. Aí eu me pergunto, não haverá um estudo por trás disso? Né? Não é o público dele que gosta disso? Né? Ele faz isso mesmo porque é autêntico, espontâneo, ou porque há realmente alguma coisa que por trás dele, uma conversa ali que fala, não, faça assim que vai dar certo. Porque é esse o seu tipo de público. Né? Ou também o fato das lojas dele não terem muita concorrência, então ele se sente mais nos locais onde elas estão, né? Ele se sente mais à vontade para ser assim, mas ele é um caso à parte, assim, eu vejo no mundo das construções de marca, né? Porque ele trouxe muito para si isso.
E eu acho que tá dando certo. Não sei, pode ser que daqui a um tempo, porque é uma coisa um pouco nova essa maneira de ser dele. O que vocês acham, assim, da maneira dele construir o marketing dele? Ao mesmo Eu tempo, é acho que uma é um coisa diferente, né? conjunto, professora. Tanto de marketing quanto da. É questão de marketing mesmo, porque até os lugares onde ele monta as lojas deles são cidades menores, onde não tem muito, como Linhares, é uma cidade pequena, ou de maior que a gente tem é o shopping Pátio Mix, né? Que nem é tão shopping. Então, assim, é tudo uma questão de marketing mesmo, porque o local onde ele coloca as lojas e o jeito que ele se posiciona politicamente tá coligado. Eu também tenho esse pensamento. Ele não está fazendo isso de maneira espontânea. Há uma pretensão dele, né? E ele se comunica, né? Também com o seu público. Essa coisa do dono falar diretamente com o público é uma coisa também que é diferente. Eu acho que é um elemento que agrega também, né? No caso dele, ele tem essa facilidade, né? Enfim. Eu tenho um pouco de antipatia, mas eu vou lá e compro também, porque não tem outro lugar para comprar. Dá essa coisa também da cidade pequena, né? Aí, eu vou trazer outros elementos aqui. Ah, tá. A Magazine Luiza. Que é uma outra loja também que eu acho que faz um marketing muito bom. E um marketing diferente da Havan, na verdade, né? Aí a Amabile falou que a abordagem dele é para mostrar. Deixa eu ver aqui. É para mostrar familiaridade e relacionamento, né? Uhum. Como se fosse um amigo seu, né? Uma pessoa próxima, você vai meio que criando uma simpatia até, né? Um cara desse ali tá falando com a gente de maneira tão. Ok. Aí temos a Magazine Luiza. Eu acho que ela se comunica muito bem na forma online. Ela conseguiu construir uma dinâmica online muito boa para falar com o seu público e fidelizar também. Mas o que eu quero trazer aqui é a questão de que ela já não tem pautas tão conservadoras como o Velho da Van. Ela mexe em algumas feridas, né? Ela traz algumas questões ali que estariam mais no campo do progressismo, né? No campo da esquerda, não. Não vejo para aí, porque esse campo progressista, ele está no capitalismo. Então, por exemplo, a pauta da inclusão dos negros no mercado não é uma pauta da esquerda somente, é uma pauta do capitalismo. Ou a inclusão de todos os gêneros, né? Da comunidade LGBTQIA+, nas empresas. Isso não é uma pauta da esquerda tão somente, isso é uma pauta do capitalismo. Então, todas as empresas europeias, americanas, elas consideram isso no conjunto das suas vendas, né? E a Magazine Luiza, ela vai flertar com esses assuntos ali na sua construção de marketing. Tanto que ela polemizou muito quando ela abriu vagas de estágio, de treinamento, alguma coisa assim, e ela abriu cotas para negros, afrodescendentes. E isso deu uma polêmica danada, né, na época. Então, ela assume alguns posicionamentos mais progressistas, né, diferente do velho da Havan. E eu acho que isso tem um eco também na sociedade. Isso tem um público, isso tem uma recepção interessante, no geral, né? Mesmo que alguns grupos não concordem, aí vão lá, façam uma polêmica toda na internet, mas essa polêmica também gera visibilidade, né? Que é o que faz a Natura também. A Natura faz isso. Ela gera visibilidade com essas pautas. Em épocas de datas comemorativas, né, em épocas que cosméticos vendem muito, Dia do Namorado, Dia dos Pais, Dia das Mães, eles sempre adentram nesse universo, trazendo ali referências à comunidade LGBTQIA+. E se isso no passado era impossível, dentro do campo de pensamento nacional, ou seja, na década de 70, na década de 80, a marca seria execrada, hoje ela não é mais. Ela é execrada por pequenos grupos,
que ainda se fecham a essas dinâmicas, mas a grande parte da comunidade nacional, como essas marcas já fizeram pesquisas, elas acolhem muito bem esse tipo de propaganda, né? Nesse último Dia dos Pais, por exemplo, eles chamaram aquele viúvo do Paulo Gustavo que morreu de Covid. Então, ele falou ali sobre a dinâmica de ser pai, pai solo, aquela coisa, né, de ter perdido o companheiro, e aquilo não teve nem críticas na internet, foi muito bem aceito. Em anos anteriores, houve algumas críticas, mas essas críticas, elas geraram polêmicas, mas polêmicas, assim, que acabaram também criando visibilidade para a marca, né? Então, nesse caso aqui, a Natura, ela já está conversando com o público, e esse público mudou, já não é o público mais da década de 80. Então, a marca, ela se construiu, ainda gerando polêmicas na atualidade, mas já solidificada ali, né? Sabendo que ela tem um público para aceitar essa nova dinâmica. Vocês têm outros exemplos de marcas que fizeram construções a partir desses temas? Vários bancos. Americanas também. Ai, perdão, Roland. Tá tudo bem. Tava falando. Pode falar dos bancos aí, depois a Milena fala. Uhum, Eu não... A Bradesco mesmo, né? Que desculpa. Minha irmã. A Bradesco mesmo, né? Que é tida como. Claro, né? Que você tem mais. AFA. Bom, desculpa. A Bradesco, que é tida como um banco tradicional, né? Ela mesma tem tentado vir se flexibilizando esses assuntos. Até mesmo a outra pauta que é o ataque às mulheres, né? Hoje, enfim, né? Desculpa, eu tô meio desconcentrado aqui, mas pode continuar aí. Pode falar, Milena, então. Não, professora, eu estava só falando das lojas americanas também, que eles abordam vários assuntos. Continuando o que o Alan falou sobre o Bradesco, além das mulheres, eles colocaram também o grupo LGBT, né, que é mais que veio bem forte nessa última propaganda deles. Entendi. Eles já estão abrindo o marketing para esses grupos, né? Utilizando esses grupos como central ali na construção. E aí, quando eles utilizam, né, de um marketing abarcando todos esses públicos, eles querem chegar a mais gente, né? Eles estão se contextualizando, entendendo ali que o público consumidor ele está mudando, né? Que esses grupos estão se sedimentando, tendo espaço, enfim, visibilidade, e eles têm que ser O prestigiados. Magazine Luiza também, além da questão dos negros, dos LGBTs, eles também colocaram no aplicativo uma aba só para mulheres poderem denunciar os seus maridos, fingir que estão comprando para fazer denúncias, né? Então, assim, isso cresceu muito o marketing deles. A empresa Avon, aqui também alguém exemplificou, a Singrid. A Yamabe, ele falou que o Santander, né, prega muito a questão do banco da diversidade. Ok. Tem algumas marcas de maquiagem agora, minha filha que falou isso, que algumas marcas de maquiagem trabalham com testes em animais também, que isso é um problema sério. Então, a maquiagem que quiser sobreviver no mercado, ela vai ter de parar de fazer testes com animais, ela estava me falando aqui. Então, essa questão do marketing ali, o respeito também aos animais, né, em algumas empresas, também isso agrega. É o que eu digo, né, essas pautas identitárias, elas já foram abraçadas pelo capitalismo. Então, quando vem ali algumas correntes lutar contra elas, eu falo, gente, se o próprio capitalismo já abraçou, né, o meio ambiente, são pautas que as empresas hoje, elas consideram na hora de construir os seus marketings, né, porque a sociedade, ela vai se solidificando em torno desses valores, assim, considerando que eles são importantes, o respeito ao meio ambiente, aos animais, à diversidade, aos contextos culturais, né. Então, muitas empresas grandes fazem isso, sim. Algumas começaram, né, e outras elas foram agora percebendo que isso foi interessante, estão se estabelecendo também. Alguém falou aqui, a Lívia falou que a Burger King também fez uma propaganda voltada para a diversidade. A Vizela mesmo, aí já não entendi, meu. O que é isso, Amanda? É livre de animais, no caso, entendeu? Tá.
Viu? Eu não Livre sei de testes inglês. de animais. Muitas estão fazendo isso, né? Elas vão ter que se reinventar. A emissora Globo. A emissora Globo é um marketing por si mesma, né? Ela considera muito essas coisas de diversidade também, a Globo, né? Vamos continuar aqui. E aí eu trouxe alguns elementos, geralmente, também que essas empresas usam, né? E aí, ídolos do esporte. Eles são muito utilizados por essas empresas para marketing, sempre foram, sempre foram. Quando o cigarro podia usar o marketing positivo, hoje ele está proibido, ele utilizava artistas e geralmente também pessoas do esporte para relacionar o lado, o ato de fumar com questões ali, né, relacionadas ao status, enfim, e até, pasmem, a saúde, né? Então, eu lembro, assim, que havia atletas do Vasco que faziam propaganda do cigarro, porque o cigarro estaria associado ao a agilidade, a questão ali do esporte, né? Isso foi proibido, mas algumas marcas continuam a usar. Porém, existe uma questão aqui, que é muito arriscada. Quando uma marca utiliza uma figura conhecida, um atleta, um artista, esse atleta e esse artista, ele fica muito associado à marca. Então, se ele se fragiliza em alguma situação, se ele comete algum deslize na postura dele, essa marca também, ela pode perder valor por estar relacionada a essa pessoa, né? Um caso muito conhecido é o Neymar, que ganha tanto dinheiro como jogador, quanto com marketing, ou talvez até mais com marketing. Enfim, ele cresceu junto, né? O lado atleta e o lado propaganda, eles vieram ali encadeados, mas o Neymar, por exemplo, na sua trajetória, eu acho que ele ainda faz muito marketing, mas ele se mostrou muito frágil em muitos aspectos, pela postura, né? Então, na construção de marcas, muitas vezes, não só os temas, mas quem é o garoto propaganda da sua marca pode te fragilizar em alguma situação. Por exemplo, o fato do Neymar, ele ter um lado, assim, imaturo na construção de relações afetivas. Então, ele já se envolveu em alguns escândalos, e digo assim, que mesmo que ele não tenha sido culpado nesses escândalos que ele se envolveu, de qualquer forma, isso foi negativo para as marcas, né? Quando ele foi acusado de estupro mesmo, que ele não tenha feito isso. E houve, ultimamente, uma coisa ali mais pesada com a Nike, que ela, enfim, veio a falar um tempo depois de questões relacionadas a assédio. Então, ele foi perdendo ali um pouco do valor de marketing que ele tinha, relacionando ali o que se esperava, o que era expectativa acerca dele no começo da carreira, né? Outros atletas, por exemplo, como o Cristiano Ronaldo, diz, né, que ele ganha até mais em marketing do que com o futebol. Porque ele já consegue segurar melhor, né, as questões ali em torno dele. Ô, professora, Sim. recentemente, acho que umas 3 semanas atrás, aconteceu um fato interessante. O Cristiano Ronaldo foi dar uma entrevista, né, pela seleção portuguesa. Aí ele é patrocinado pela Coca-Cola, e ele apenas pegou a garrafa e tirou do foco, né? Chegou ela para o lado, e isso repercutiu negativamente para a empresa, né? Tanto que as ações caíram não sei quantos pontos lá. Aí, às vezes é questão de detalhe, né? E repercute bastante. Eu acompanhei, porque quando a empresa ela utiliza um garoto propaganda, ele é o canal, né? Ele é o canal pelo qual ela leva a mensagem. Então, quando ele, sendo canal, sendo associado a essa marca, ele age negativamente contra ela, porque o Cristiano ele falou, não bebam isso, bebam água, ele está sendo um péssimo canal nesse sentido ali, naquele momento, né, naquela circunstância. Mas o Neymar, ele se envolveu em muitos problemas, ele acabou se tornando ali negativo para algumas marcas, elas até quebraram contratos com ele, né? Eu me lembro também que, às vezes, o cara faz uma burrada, ele faz uma coisa muito ruim,
E tem algumas marcas que se aproveitam da burrada que ele fez para mudar o público dele, né? Eu me lembro de um ator que ele namorava uma mulher, um ator bonito, e aí ele é casado, pai de família, e aí ele era associado a essas marcas, assim, que vendiam mais para famílias, né, consolidadas, com filhos, ele fazia propagandas para esses tipos de produtos. E ele traía essa mulher, traía muito, tinha várias amantes. Aí chegou uma hora que essa mulher não aguentou mais, ela foi pra internet, e ele tem amante tal, ele me traiu tal dia, blá, 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 então acabou com ele. Aí todas as marcas cortaram os contratos, porque ele ficou como o maior cafajeste do país. E aquilo virou meme, aquilo foi pro Twitter, ele se lascou, ele perdeu todos os contratos. Aí os motéis começaram a fazer contrato com ele. Então ele começou a modificar. Ele já não era mais garoto propaganda de fralda, porque ele tinha bebê na época. Ele era garoto propaganda de motel, né? Então foi interessante também, porque ele foi desconstruído para um tipo de público, mas ele construiu-se outras marcas para outro tipo de público através dele, né? Então tem essas possibilidades também. Elas acontecem, né? Esses caras devem ganhar muito dinheiro, né? A Juliette, eu não acompanho. Ela virou. É a Juliette do BBB, né? Ela virou garota propaganda da Avon. Por que ela virou garota propaganda da Avon? Por que a Avon quis se associar a ela? Não sei. Alguém pode me falar? Rapidinho. Ela também parece que virou embaixadora da Ela é Americanas. maquiadora, professora. Mas por que exatamente a Avon quis se associar tanto a ela? A Avon, Ela, além de patrocinadora advogada, do ela é BBB. maquiadora. Isso aí, Foi a por Avon parece conta, que patrocinou professora, o que BBB. durante o Big Brother, ela estava fazendo maquiagem com os produtos da Avon, fazendo a merchan dela. E aí vetaram ela no programa, deram uma punição. E aí, quando ela saiu, a Avon foi atrás dela. Ah, então ela tem uma, como eu posso dizer, afinidade com maquiagem também, assim, dela. Isso, e dentro do programa ela estava meio que promovendo sem querer a maquiagem. Entendi? Vai ficar rica, né? Deve estar já, né? Outra Ela curiosidade, saiu do professora, BBB Já com tá 1,5 milhão, no né? BBB? Ela ganhou, né? Mas mesmo assim ela vai ganhar muito mais agora, se ela conseguir se tornar uma garota propaganda, né? De marcas como a Avon. Professora, ela já é embaixadora além da Avon, da Americanas. Hoje mesmo tem uma live que o nome da live é Festa da Juliette, se não me engano. Patrocinada da Americanas. Eu até vou no próximo slide aqui, eu vou até falar. Acho que vai continuar, dá até para pegar essa. Pode falar, Alan. O Alan levantou a mão. Rapidinho. Outra curiosidade também dela é que ela virou tanto uma febre no Brasil que os brincos que ela usava, todas as revendedoras de bijuterias revendiam e colocavam brinco da Juliette, e aí ela vendia muito, tanto que acabava no outro dia quando elas lançavam. Com a Samsung também, naquela prova que teve dos celulares, quando ela escolheu aquele celular que era dobrável, né? Ela esgotou, a Samsung esgotou todos aqueles produtos das lojas. Então ela se tornou um suporte para várias marcas, então, né? Com certeza. Pode falar, Milena. Olha pra mesa. Até o tênis que ela usou quando ela saiu do BBB, que ela estava no aeroporto, foi esgotado em questões de horas, de tão influencer que ela virou. A Larissa quer falar também. Pode falar, Larissa. Não, eu ia falar a mesma situação do aeroporto, sobre o tênis. Entendi. E aí eu vou aproveitar aqui, eu não trouxe a Juliette, não, eu trouxe a Tássia Naves, não sei nem se vocês conhecem. A dinâmica saiu muito, as empresas, elas não estão abandonando, mas elas mudaram muito o suporte, né? Elas estão saindo do artista, do jogador, dessas pessoas, assim, que estão mais na TV aberta e estão indo para a dinâmica dos influenciadores. Então, cada vez mais é uma tendência da construção de marketing por meio de influenciadores. A Juliette seria um tipo de influenciadora, pelo que vocês estão falando. O influenciador, ele não constrói a sua marca pela TV aberta, ele constrói pelas redes sociais, né?
E é algo muito atual, é muito atual, assim, para nós ainda, porque se não tem mais de 10 anos, eu acho que ainda é uma coisa muito recente que tem crescido, tem espaço para crescer. Então, as pessoas hoje, elas não têm que necessariamente ficar olhando uma propaganda no intervalo de uma novela para entender e conhecer uma marca. Elas preferem fazer isso acompanhando a rotina da vida de uma pessoa, comum, às vezes, como ela até. O que essa pessoa come no café da manhã, mas não na propaganda, o que ela come mesmo, na casa dela, né? E aí, essa pessoa, então, que passa a ter um grande público, um número alto de seguidores, ela vai, durante a rotina dela, que eu não acho que é tão natural, não, mas ela tenta parecer que ela vai apresentar produtos para um público em geral que acompanha ela nas redes, né? Então, você acompanha quase que de maneira síncrona, né? Ao mesmo tempo que aquilo está acontecendo na vida dela, você acompanha também a apresentação de um produto e a construção de um marketing. Eu trouxe aqui a Tássia Naves, eu não sei se ela já está uma influenciadora desconhecida, mas ela tem um nicho muito grande, porque o influenciador ele tem um nicho, né? A Tássia Naves, por exemplo, ela é uma influenciadora que apresenta a dinâmica dela nos stories do Instagram o dia inteiro. Se você quiser lá, você vai no Instagram e você vai no story dela e vê o que ela está fazendo. E ela vai jogando no story o que ela consome, e ela vai também, às vezes, fazendo propagandas acho que é feed que fala, enfim, não sei. E ela vai recebendo por isso. E não é pouco. Ela não ganha pouco, né? Apresentando a rotina dela, ela ganha, no caso dela, mais de 6 dígitos mensais, tipo assim, uns 200 mil reais por mês, às vezes mais, fazendo isso. Então, ei, pessoal, bom dia, tudo bem? Ai, vou tomar um café, aqui é a minha manteiga. Na hora de passar a manteiga no pão, ela vai apresentar a marca daquela manteiga, né? Ela vai se maquiar para sair para a rua e ela vai ficar se maquiando, mas mostrando ali que ela se maqueia com a MAC. Então, esse público dela, que acompanha ela aí, é um público que a empresa analisa, que teria condições de comprar uma maquiagem nesse preço. Então, eles vão investir em contratos com ela e ela vai representar essa marca. Isso é a dinâmica da atualidade, né? A maioria das empresas, elas não saíram daquela dinâmica da TV aberta, do atleta e da atriz, e da modelo sem sal, mas todas elas estão também nesse mundo aqui. Eu estava outro dia lá no recreio da escola que eu trabalho, aquela correria, tomando um café, aquela vida de pobre, e as meninas conversando, olha que fulana, enfim. Aí eu fui descobrir que Linhares também tem, né? Linhares tem umas meninas que fazem esse trabalho já. E aí, eu não sei o nome de nenhuma, mas diz que tem. E as meninas me apresentando, aqui, aí fulana, ela tá ganhando já mais de 10 mil, tá ganhando mais de 14 mil, fazendo isso regionalmente, para algumas lojas e empresas aqui da cidade, né? Então, elas são meninas assim, que não tem, sei lá, 300 mil seguidores, elas têm menos, bem menos até. Não chegam a 100 mil, estão ali entre 50 e 100 mil seguidores no Instagram, e elas já conseguiram estabelecer um negócio super interessante, né? Apresentando a vida delas e na rotina delas inserindo produtos aqui do comércio nosso até regional. Porque elas não fazem propagandas, pelo que eu vi, para empresas grandes, não. Vocês conhecem alguém? Alguém aqui é? Tem uma menina da nossa cidade, praticamente assim, que é a Júlia Margoto, também é uma das influenciadoras daqui de Linhares. Eu tô estudando. Eu não conheço ninguém, falo a verdade, assim, mas vocês que estão ali mais na rotina de Linhares, eu acho que vocês conhecem, né? E eu acho que mais são meninas, né? Sim. Esses dias até passou a propaganda do Hiper Casa Grande com todas elas. Todas as blogueiras daqui de Linhares. Sério? Uhum. O Casagrande já percebeu isso, então, É né? maravilhosa. Eu que tô atrasada, viu? Carla Zuccolotto é quem? É uma influenciadora de Linhares? Sim. Deixa eu ver quem falou aqui, Carla Zuccolotto. Foi a Larissa. E ela faz isso que eu falei, Larissa? Ela apresenta a rotina dela e os produtos no meio, assim? Normalmente ela faz visitas nas lojas, mostra os produtos das lojas, colchões, as maquiagens que ela tem na própria loja dela que ela acabou de criar. Então, ela mostra bastante coisa da rotina e também vai nas lojas do centro
mostrar. Inclusive, acho que ela é embaixadora da Renault, se não me engano. Se não me engano, ela é embaixadora da Renault. Da Renault aqui da cidade, né, no caso. Isso, da cidade. Entendi. Nossa, seria legal se elas viessem aqui conversar conosco. Se alguém conhecer, me ajude aí a fazer uma interlocução. Já pensou que legal que seria? Porque é uma coisa nova, mas é uma coisa, assim, a ser compreendida, porque tem reflexo nas vendas. Dando continuidade aqui, então aí seriam os casos de sucesso, como as empresas se organizam e constroem seus markets, tem também casos de fracassos, né? Porque a gente não aprende olhando para o sucesso, a gente aprende olhando para o fracasso. Na verdade, há pesquisas que fazem ali um apanhado das falências de empresas. Não tem quando um avião cai, todo mundo morreu, acabou. Não para ali, né? As pessoas vão pesquisar por que ele caiu para que outros não caiam. A mesma coisa acontece com as empresas, né? Há pesquisadores que vão pesquisar as falências, porque a falência em si, ela não é um fim em si mesma, ela tem muito a ensinar também. Para entender por que faliram, né? Onde que está a razão para que outras empresas não cometam os mesmos erros. Então, o erro também é uma aprendizagem dentro do campo da comunicação. E eu trouxe algumas empresas aqui que elas não conseguiram sobreviver às mudanças culturais, né, às novas dinâmicas, e muito porque elas não conseguiram se comunicar com o seu público. A CCE é uma delas. E eu não sei nem se vocês se lembram disso. Essa de Ásia, voltando aqui no chat, de Ásia é uma influenciadora, né? A menina falou para mim, não sei quem é, não. Beleza. A CCE, ela é uma empresa que faliu. Ela fez muito sucesso, ela cresceu muito no ramo da tecnologia, sons, TVs, enfim. E deu errado, né? Uma empresa que faliu. E ela faliu por completo, não foi nem igual a Bombril, que faliu faliu internamente, mas sobreviveu externamente, né? Como marca. Não, a CCE, ela faliu como um todo. Ela teve que abrir uma falência, ela teve que ser reconhecida, né? Ela saiu devedora, então foi trágica, assim, enfim, o fim dela. E o problema dela, depois de muita análise, estava no marketing também. Ela tinha um marketing muito mal feito. Era um marketing que não conversava com o público, porque era um público jovem, que procurava novidades, que queria propagandas que falassem de maneira espontânea. E a CCE, ela fazia propagandas muito conservadoras, nada dinâmicas, com uma linguagem que não chegava até o público dela. E para piorar, esse CCE acabou virando uma sigla que, para o público, correspondeu como começou comprando errado. Então, isso pegou. Esse CCE começou comprando errado. Quando o público associou essa sigla a essa expressão, a marca, ela se perdeu completamente. E eles não conseguiram, quando isso aconteceu, reverter. Ou seja, eles não conseguiram ir lá na raiz do problema. Porque algumas marcas, elas acabam sendo associadas a coisas negativas, mas elas se reconstroem. Por exemplo, a Vale. A Vale é uma marca que se deu mal ultimamente, né, com os problemas lá em Brumadinho, vários colaboradores mortos, o meio ambiente foi atingido, né? Então, foi um processo muito ruim. Mas a Vale, ela está tentando se reconstruir como marca. E ela vai, assim, ali nos pontos principais, né, que geraram os problemas para ela, mas ela tenta atingir esses pontos principais com propagandas positivas, né, tentando reverter isso que se construiu. A CCE não conseguiu, então ela é um exemplo, assim, que se deixou, na época, ser afetada por uma dinâmica ruim mesmo, e não conseguiu se reerguer. Alguém escreveu aqui, a Nokia. A Nokia, vou ler, tá, Raquel? Você quer falar, Raquel? Vou ler, então. A Nokia é um daqueles casos inacreditáveis, né? Ela perdeu para a própria transformação que propiciou no mercado global.
Entre a década de 90 e começo dos anos 2000, a empresa finlandesa dominava o mercado de celular, porém acreditou que isso por si só bastaria para se manter líder. Daí que em 2007 a Apple lançou o iPhone e iniciou uma nova etapa de smartphone, e quando a Nokia resolveu atualizar o seu dispositivo, já era tarde demais, né? Muitas empresas de tecnologia, elas acabaram como a Nokia, elas se perderam. A Xerox é um caso também. Ela foi iniciadora de um processo, ela construiu uma marca muito importante e ela se perdeu porque ela não acompanhou. Uma outra aqui foi a Aiva também. Nesse caso da Nokia, é que teve até na época, acho que foi por volta de 2006, por aí, que o presidente da Nokia, quando o Steve Jobs falou sobre criar um smartphone que não tivesse botão, né, teclado, só tivesse um único botão e que teclado, essas coisas fossem feitas só na tela, ele desdenhou, falou assim, esse cara tá ficando doido, né, isso aí não vai para frente e tal, e então a Nokia se manteve nisso, se manteve com o Symbian, que era o sistema operacional do telefone deles, e quando o iPhone estourou, aí, né, como a Raquel disse, acho que é a Raquel, né, já era tarde demais. Já era uma febre e todo mundo começou a seguir aquele padrão de smartphone. A Microsoft até tentou comprar e lançou aqueles telefones, os Nokia, era o Lumia, né, que teve o Windows Phone por um tempo, mas também era um telefone que, assim, tinha um hardware muito, muito inferior, não tinha muito suporte a muita coisa, ficou obsoleto. E recentemente ela foi comprada por uma empresa, comprada de novo da Microsoft, mas perdeu a relevância já. Atualmente já não tem mais relevância. Ela perdeu o timing, né? Isso. Quando se perde o timing do tempo, assim, quando a pessoa não se recicla, não se adapta aos novos tempos, é muito complicado se reerguer, né? E também essa questão tecnológica foi muito rápido, né, o processo também. Tem a Aiva também, que foi um caso de marca que era muito vendida no início dos anos 2000. Se você falava em Aiva, não existia Sony, não existia nada, de repente a Aiva sumiu, desapareceu também. Ela não conseguiu se adaptar. E é uma marca que se perdeu, né, também. Hoje ninguém valoriza ou conhece ou tem alguma memória afetiva com ela. E aí eu tenho alguns casos mais sérios ainda, né, de empresas que tiveram o nome associado a coisas muito pesadas. E que empresas que atingiam um público nacional ou internacional e acabaram sendo muito visadas de maneira muito negativa, até com dificuldade para reconstruir isso. Uma delas é o Carrefour. O Carrefour foi associado a episódios de violência muito sérios, né? O primeiro deles foi que um vigilante matou um cachorro a pauladas em frente à loja. E hoje tudo é muito gravado, então isso veio a público, veio à internet, e isso já foi péssimo para a marca. Porque o Carrefour é uma marca associada à ideia da família. Então é um lugar onde todos deveriam estar em segurança, né? E quando eu falo todos ali, eu me refiro a tudo que se associa a uma família, né? Inclusive cães. Então, foi péssimo. Foi uma primeira questão. Uma segunda questão, logo depois, foi tudo muito rápido, foi uma série de situações, assim, em semanas. Uma pessoa morreu dentro da loja de um Carrefour, de algum lugar do país. Foi um ataque cardíaco, alguma coisa ali, assim, que não teve o que fazer, ela caiu já, né, em óbito. Acho que era um colaborador. E aí, o que eles fizeram? Eles taparam o corpo e deixaram tudo normalmente, né, acontecendo. As pessoas comprando, passando ali na beira do corpo, como se aquele indivíduo nada significasse. E pior, né, como se ele estivesse ali atrapalhando, então cobriram para que aquilo não impedisse que as vendas continuassem a acontecer. Foi bizarro. Alguém botou aqui que foi muito bizarro isso. Então, primeiro veio o cão, que foi morto a pauladas, depois veio essa situação. Então, já se relacionou ali que o Carrefour não é uma marca humanizada, né? Que ela não valoriza seres humanos em geral. Para piorar, não demorou muito que um
que uma pessoa que estava lá comprando, enfim, como qualquer outra, ela teve problemas dentro do Carrefour. Ela se envolveu em confusão com a própria esposa, né? Acho que é um homem e uma mulher começaram a brigar ali, enfim. Quer dizer, estavam errados, brigando no lugar errado, mas começaram uma briga ali entre eles, né? 2 seguranças retiraram esse homem e mataram ele, ainda dentro do mercado. Isso foi mais ou menos na mesma época que aquele George Floyd foi morto nos Estados Unidos por 2 policiais. Então, eles mataram esse indivíduo no Carrefour, né? Ele estava brigando com a esposa, os seguranças trouxeram ele para frente do Carrefour, acho, para tentar tirar ele dali e mataram. Tipo assim, eles mataram um cliente. Cara, pesou, né? Então, o Carrefour, que é uma marca internacional, ele ficou associado a coisas muito bizarras em território nacional. E ele tenta hoje negociar para reconstruir essa marca, mas digamos que ele talvez não tenha perdido tanto em vendas, porque é uma empresa muito grande, também o que ela vende, né, o público que ela alcança. Mas mesmo assim, ficou chato. Chato não, ficou feio, né? Ficou pesado. E muita gente agregou um valor negativo à marca. Inclusive o dono internacional da marca, que faz parcerias com uma outra família aqui do Brasil, ele ficou muito preocupado na época, né? E aí, ainda continuando essa história do mercado, que é um local que a gente sempre tem de relacionar a questão da segurança, a questão familiar, né? A rede Atacarejo também na Bahia cometeu um sério deslize, um deslize muito pesado para a construção da sua marca. A Atacarejo é uma rede muito grande, mas é uma rede regional. Eu não sei se ela atinge algumas cidades fora da Bahia, mas ela seria lá na Bahia alguma coisa relativa assim, ao que o Casagrande é aqui no Espírito Santo, hoje é em Linhares, né? É uma rede forte, mas também não é assim nacionalmente conhecida como o Carrefour, mas é uma rede em crescimento. E 2 homens moradores da Bahia, enfim, eles roubaram carne no atacarejo. Eles foram lá e roubaram. Roubaram, né? Roubaram no mercado. O que aconteceu a partir disso, né? Tudo que não deveria ter acontecido. Por quê? Porque, em vez de chamar a polícia para que eles respondessem por esse crime, o crime de roubo, e isso quem teria de tomar conta seria a polícia, e essa teria de ser a postura do mercado desde sempre, né? Se há um crime no seu espaço, ele tem que procurar os órgãos públicos para que se resolva isso pela lei. Não. Foram chamados traficantes. Esses traficantes levaram esses 2 rapazes que roubaram a carne para uma favela, e aí eles pediram resgate, enfim, alguma coisa assim. Rapazes de famílias muito pobres, eles não conseguiram levantar o dinheiro. Olha o que coisa foi se tornando, né? O mercado não levou esse caso para a polícia, ou seja, não, ele tentou resolver por meio de tráfico, de milícia, uma coisa horrorosa. E aí esses rapazes foram mortos. E foram postos dentro de um carro ali, meio que para mostrar assim, se você vier roubar no atacarejo, você vai amanhecer morto. E aí a marca associou-se a essa coisa miliciana, né? E isso não pegou nada, mas nada bem. E a rede agora responde por um processo pesado, criminalmente. Como assim? Eles foram roubar lá? Foram. Vocês abriram o boletim? Chamaram a polícia? Não, a gente chamou o tráfico para resolver. E o tráfico fez o quê? Matou. Matou e botou lá. E aí ficou com uma lição de moral. Aqui no nosso mercado ninguém rouba, porque se roubar, morre. Não deu certo, né? Estão respondendo criminalmente, estão sujos na Bahia. Porque não é assim que se resolve, não é assim que uma empresa séria faz. É isso, deixa eu passar aqui. Vocês não ouviram falar não disso? A Larissa ouviu, né? Deu uma a Ingrid achou repercussão bem grande. absurdo. A Eduarda falou, que propaganda, hein? Pois é. Inclusive, a comunidade em torno ficou apavorada. Porque, sim, roubaram, mas não era assim para ter terminado a história, né?
e se associaram à milícia, né, para resolver os seus próprios problemas. Uma rede grande. Então é isso, gente. Eu terminei aqui, acho que a parte mais demorada também da aula, que eu quis mostrar para vocês a construção da comunicação da empresa com o seu público, ali por meio do primeiro elemento, que é a construção de marcas, tá bom? E aí eu mostrei alguns exemplos, assim, eu não sei se ficou claro para vocês, mas eu espero que tenham entendido, né? Obrigada pela participação, porque quem participou ajudou muito a aula. E aí tem o segundo elemento, que é a manutenção de contato com o público, né? Porque uma coisa é você atrair o público, outra coisa é você tornar esse público fiel. São duas coisas diferentes. Quando uma empresa abre, né? Quando ela inicia os seus trabalhos, por natureza, ela já é uma empresa que tem uma recepção, assim, primária muito forte, né? Porque há uma curiosidade em torno daquele produto que acaba de ser lançado, então tudo isso ali já é uma facilidade. Agora, isso por si só não é uma garantia de manutenção desse público, né? Então, uma coisa é você construir uma marca, uma outra coisa é você manter. E essa manutenção, ela se dá por meio da maneira como você consegue conversar, né? Com esse público acompanhando o crescimento, acompanhando a maturidade, acompanhando os desejos e anseios desse público, mas também conversando diretamente com ele, tendo um feedback. E esse feedback, ele é muito necessário na atualidade, porque antigamente nem tanto, mas o público atual, ele é um público que ele quer mais contato. Ele quer ser atendido diretamente e quase como de maneira individual, né? Não se vendo somente como um cliente um cliente coletivo, mas sim alguém que espera algo mais individualizado, né? Que atenda ali a sua dinâmica muito pessoal. Então, as empresas, elas têm investido muito nessa construção de canais individuais com o seu público. E elas têm feito muito isso porque as redes sociais também têm permitido, né? Então, cada vez mais há canais de conversas individuais entre a empresa e o seu público para fidelizar. Ou seja, fidelizar como? Encaminhando propagandas mais assertivas para esse tipo de comprador, né? Para aquilo que ele gosta, de acordo com a compra que ele fez. Há empresas também que já pesquisam o que você pesquisa na internet, então elas conseguem já te encaminhar, tipo, aquilo que você já mostrou interesse, né, em outras plataformas, elas conseguem fazer isso. Entender quem você é e aí já encaminhar propagandas de produtos que você já está interessado. E, gente, é incrível, parece que elas leem a sua mente às vezes, né, mas elas fazem isso. Entender a sua idade e dentro da idade que você tem também, entender, né, que produto ali você estaria procurando. Também entender a rotina familiar, né, se você é uma pessoa que tem filhos ou não, porque isso muda também aquilo que você compra. E elas conseguem, então, meio que reconhecer, entender esse indivíduo, que é o seu cliente, para tentar, na individualidade dele, fidelizá-lo, né, conversando com ele, com as necessidades individuais que ele tem. E, geralmente, isso é possível mais por causa das redes sociais, né? Hoje em dia, tem um grande mercado, rapidinho, um grande mercado sobre essas informações, né, que é compartilhadas entre esses mercados, e o que eu sei mais, né, é sobre bancos, que hoje em dia a gente tem essa LGPD, né, que tá para passar, que passou já, foi sancionada, agora está entrando em vigor, que é o compartilhamento de dados dos seus clientes, né? Que isso faz... Eles levantam exatamente isso que você falou, que é esse ciclo de compra das pessoas, vai estudando cada nicho, né? Separando cada grupo, e aí, até mesmo na hora de uma venda de produto bancário, ele vai olhar o perfil da pessoa que está lá, ele não vai oferecer um produto que ele oferecer para uma pessoa que tem uma renda de milhões, para uma pessoa que tem uma renda de uma baixa renda, né? E vice-versa. Porque não é interessante comercializar isso um com o outro. E dessa maneira, né, entendendo melhor quem é o seu
cliente, você vai conseguir fidelizar. Se você conseguir manter com ele um canal de comunicação nela. Sim, até estudado rapidinho de novo. Em vendas e negociações, assim, né? Hoje em dia é um requisito que eles pedem você saber como vender, né? Saber como você se adaptar à pessoa que você está falando. E isso que você está falando se chama de pós-compra também, né? Que é esse auxílio que você dá para fidelizar também o seu cliente. Sim. E também, assim, quando você consegue construir, né, uma relação afetiva, de você, às vezes, encaminhar em datas, né, coisas assim, para esse cliente. Eu fico assim, a minha filha, ela é criança, então tem aquela loja de brinquedos no shopping. Aí é de brinquedos, eu acho, é uma loja de brinquedos no shopping. Às vezes eu compro alguma coisa para ela lá. Então, eles já encaminham, porque eu fiz um cadastro lá, eles já encaminham para ela também algumas coisas, entendeu? Eles tentam fidelizá-la, e aí eles fazem esse encaminhamento do ponto de vista de uma criança da idade dela, né? Então, eles já têm ali todo um conhecimento de como uma criança da idade dela se comporta para encaminhar para ela algumas propagandas apelativas que estariam aí de acordo com o que ela gostaria na idade que ela tem, né? Sim, eu acho então, eles estão tentando fidelizar ela aí também. Aí, provavelmente, eles vão acompanhar ela agora, né? Ela vai fazer mais idade e eles vão acompanhar até o momento ali que eles têm produto para ela. Eu acho que é quase uma forma das empresas hoje sobreviverem, né? Elas têm que entrar nesse mundo. Sem dúvidas. E às vezes eles passam até a ser invasivos, né? Que a gente tem o tempo todo nossas informações sendo compartilhadas aí e a gente nem sabe. Sim. Na verdade, quando você vai até a rede social e cria uma conta, ali já era, né? Nossa Senhora. Você já passa a ser automaticamente estudado. Já entendem ali mais ou menos, né? Em relação a essa questão dos dados, até teve uma polêmica há um tempo atrás, pouco tempo, né, de que, assim, por exemplo, o Facebook, ele vive, né, majoritariamente de vender os seus dados, digamos assim, né, as preferências, as coisas que você busca, as coisas que você interage, para os anunciantes, para que eles te mostrem, por exemplo, eu pesquisei, sei lá, eu quero comprar uma bola de futebol. Aí você vê, né, começa a aparecer anúncio. Só que aí teve uma polêmica que a Apple, ela vetou isso, proibiu. E isso, obviamente, é prejudicar o Facebook em milhões, bilhões de reais e dólares, porque grande massa das pessoas, principalmente nos Estados Unidos, que é mais forte, usam o iPhone. E aí teve isso, foi para a justiça e tal, e agora você tem essa opção de você deixar o aplicativo, ou seja lá o que for, compartilhar ou não os seus dados. A questão de, tipo assim, sei lá, o Facebook, eu posso vender isso aqui para as empresas, para que te gere anúncio ou não? Aí tem essa questão de permitir você rastrear ou não, porque antigamente era assim, era feito no tanto faz, né? Tipo, eu vou passar os seus dados e o problema é seu. Entendi. Então, tem polêmicas em torno e provavelmente os países não estão ainda preparados do ponto de vista legal para proteger, né, a sociedade em relação a isso. O direito, hoje em dia, tem corrido muito atrás de se atualizar, não sei se é essa palavra, mas tipo, né, de conseguir ter um controle dessa parte. As instituições, na verdade, né, o Estado de Direito, o Estado legal de direito, ele não conseguiu acompanhar a dinâmica. Então, as constituições dos países, elas não estão preparadas para proteger a população nesse sentido. Eu creio que é isso, que ainda não conseguiram, entendeu? Também acho. Eu creio que é isso, mas assim, é interessante que parece que você pesquisa alguma coisa, daí a pouco ela vai aparecer lá no Facebook para te ofertar, ou no seu e-mail, né? Antes automaticamente, não demora nada. Só você comentar aquilo próximo, né, que hoje em dia a gente tem esses algoritmos e tal. É quase que automático, você põe a letra e já te encaminha quase. Essa fidelização, ela é muito importante também para os comércios pequenos, tá? Nós estamos falando aqui só de, sabe, estruturas grandes, mas não, né? A administração, ela se dá em vários espaços, né?
As empresas pequenas, por exemplo, elas investem muito nessa fidelização. Por quê? Porque essa fidelização é pelo boca a boca também, né? Com certeza. Essa pessoa que é fiel a ti, como cliente, ela tem uma tendência a gostar, ela gosta do seu trabalho, por isso que ela é fiel, e ela sempre vai trazer para você outros clientes, porque ela vai, boca a boca mesmo, passar, né? Igual essa informação. A Apple mesmo, ela faz o próprio merchan dela sem ela mesma precisar investir nisso. Ela investiu muito antigamente nessa concretização dela no mercado, e hoje em dia a gente tem aí, todo mundo aguarda o iPhone que vai ser lançado do ano para poder estar trocando. Sim, mas falando em comércios pequenos, né, pensa assim em alguém, um cabeleireiro, né? Ah, sim, desculpa. Geralmente ele vai fidelizar um público. E ele automaticamente passa a ser conhecido por tantas outras pessoas por causa dessas pessoas fiéis a ele, né? Então, assim, essa fidelização ela é importante, muito importante também para comércios pequenos, para, enfim, espaços pequenos. Deixa eu ver aqui no chat. Se uma empresa ela não conseguir fidelizar o seu público, a chance dela fracassar é muito grande. Não o público inteiro, né, mas boa parte dele. Eu trouxe aqui um exemplo de fidelização antiga, que não tem mais espaço na atualidade, né? Eu me lembro da Nestlé. A Nestlé é uma empresa imensa, ela também se atualizou, não é que ela tá com a marca ruim, não. Ela só tem crescido. Mas no passado, era muito engraçado como ela fazia essa fidelização. Você tinha que comprar 3 ou 4 produtos Nestlé, aí você comprava. Então, ela já queria fidelizar você ali comprando vários produtos, para começar, experimentando os produtos. Aí você tinha que botar no envelope, recortar a marca da Nestlé, aí tinha um código, aí você recortava. Aí você ia lá no mercado, comprava uma carta, aí você escrevia, enfim, jogava esses produtinhos ali, aí você encaminhava para a sede da empresa. Isso 2, 3 meses para chegar, correio devagar. Aí a empresa chegava, aí ela abria, conferia se você encaminhou direitinho, aí ela enviava para você um livrinho de receita, com receita de produtos, com receitas de alimentos que eram feitos com Nestlé. Gente, nesse processo todo, era um ano, assim, até que você comprava o produto, encaminhava, recebiam, e retornava, e o correio não funcionava. Era um processo de fidelização. Olha se daria certo hoje, né? Olha se isso tivesse, se ela tivesse mantido isso no mundo de redes sociais, né? Mas era o que ela tinha. Então, naquela época ali, fazia algum sentido. E eu me lembro disso, eu acho muito engraçado, né? Algumas empresas, elas criam plataformas, né? Para fidelizar o cliente em torno de muitas marcas, né? É o caso do iFood, né? Ele cria uma plataforma, essa plataforma ele faz propagandas assim em torno dela, ele investe, e aí ele tem vários produtos internos ali. E eu acho interessante porque a gente pode avaliar, né? A gente pode avaliar o produto, a gente pode avaliar o restaurante, a gente pode avaliar tudo. Aí eu já não sei mais como é a dinâmica, se alguém souber aqui pode me falar. Por exemplo, ele se associa a um restaurante aqui da cidade, João de Barro, por exemplo. Se houver muitas reclamações, acho que não há, porque o João de Barro é uma empresa com uma marca forte aqui, é uma empresa boa. Mas, por exemplo, se houver muitas reclamações, ele vai afastar essa marca da plataforma, eu acho, né? Eu acho que ele vai fazer uma avaliação interna, ele vai fazer uma avaliação com os clientes da plataforma para entender se essa empresa que se agregou a ele, ela tem não condições ou não de representar a marca. Eu acho que é assim, eu não sei, tô achando. Vocês sabem de como que funciona essas grandes plataformas? Sei não, mas a comunicação deles é muito rápida. Essas plataformas, elas têm uma comunicação muito rápida com os clientes, né? Você avalia, você conversa, enfim, de maneira muito rápida ali sobre... Você tanto conversa com as empresas que te atendem, como você conversa também com o iFood em si.
eu acho, ao mesmo tempo, porque você avaliando as empresas, eles vão avaliando ali também se essa empresa tem uma dinâmica que vale, que merece estar nessa plataforma. Enfim, eu já acho que é uma outra dinâmica ali também de conversar com o seu público e fidelizar, né? Por meio de uma plataforma maior, a partir do serviço ali que a plataforma dá oferta a esses restaurantes, né? Acho que aquele lá também que faz Uber, né? É uma dinâmica parecida também. O Uber também se associa a terceiros e ali tem essa comunicação ali para fidelizar, né? Porque você acaba se tornando fiel ao iFood, acaba se tornando fiel ao Uber, e aí as empresas que vão se associar a essas marcas, elas estão procurando aí essas pessoas que já são fiéis, né? A essas plataformas. Acho que a tendência é crescer também, né? E eles Mas também, é uma forma de conversar muito com o público também. eles também têm, agora voltou, né, esse lance de você comprar várias vezes no mesmo comércio, e aí você receber algo, e se chama exatamente isso, programa de fidelidade, para você ganhar um bônus. É isso aí. Quando a gente era Eles criança e também dão comprava cupom de 9... desconto. a gente comprava 9 picolés daqui bom para ganhar um, essas coisas assim, né? Eles têm isso também. Mas isso é antigo, né? Isso de você ganhar o cupom de desconto, ganhar um prêmio, isso aí já... Quer dizer, eles trouxeram, eles atualizaram, mas não é uma coisa tão nova para fidelizar, não. Isso é uma coisa que já se usa, né, há décadas. Em Linhares não costuma, tipo, o iFood não consegue crescer tanto, né? Mas já em cidades maiores, como São Paulo, a gente tem um comércio muito maior, não tem esses pingadinhos de comércio, né? Acho que acontece muito mais essa fidelização do iFood e a utilização dele. Sim, sim, a Linhares não é um exemplo, né? Mas em cidades, em lugares urbanos muito grandes, tipo até Vitória, eu acho que já tem isso, né? Tem outras plataformas sim, Lívia, não é só o iFood, não. Eu trouxe talvez seja a mais antiga, conhecida, não sei, mas já tem outras, né? E aí eu trouxe a Vivo como um exemplo, assim, de empresa que ela quer tanto contato com a gente, ela quer tanto falar conosco, que ela acaba criando uma versão, e eu até queria entender por que tanta necessidade de contato, né? A ponto de levar o cliente a fugir na hora que vê uma ligação deles, né? Eu não entendo a Vivo. É um tipo de empresa que ela quer tanto essa conversa que da minha parte, eu já criei uma versão. Tenho até dó de quem liga para mim. Claro, também. Claro, eu, por exemplo, não sou cliente Claro, né? Mas eles ligam para mim tanto quanto eu Vivo, né? Eu queria entender o porquê, gente. Porque você encontra muita gente que reclama da mesma coisa que eu estou reclamando, né? Então é um excesso de contato ali, né? E quando você liga para eles para resolver um problema, já não é tão fácil também. Então, que é um outro problema, né? Ainda. Eles querem ligar para você, quando você quer falar com eles também já não é tão fácil. Então, há um problema ali de construção de contato com o cliente. E aí, claro, né, o objetivo dessa construção de feedback ali com o público em geral é a fidelização mesmo, né? E faz parte do processo de construção da comunicação de uma empresa e do seu crescimento, porque quanto mais fidelizar o seu público, mais crescer, né, essa empresa irá. Quando ela não consegue fidelizar, ou ela vai perdendo por um motivo ou outro, ela vai entrando em declínio, é um processo de comunicação. É uma fragilidade do processo de comunicação que se construiu ali, né? E para finalizar a aula, sem precisar demorar muito nesse ponto aqui, que é a garantia de transparência com os funcionários. Ou seja, está relacionado à parte da construção da comunicação internamente, né? Porque é tão necessário como a estabilidade e a construção de pontos com o público e com a construção da sua marca, também é importante a maneira como você gerencia a construção de comunicação internamente com os seus colaboradores. Colaboradores diretos, colaboradores indiretos.
E aí, isso tem que ser levado em consideração sempre, né? Geralmente, é uma preocupação que tem que partir dos gerentes, dos administradores, enfim, né, das pessoas que estão ali numa hierarquia mais privilegiada dentro da empresa, porque elas têm de construir essas pontes, né, vem delas. E elas têm que falar com esses colaboradores na linguagem que eles conseguem entender, né, a depender ali dos inúmeros níveis de linguagens que há dentro de uma mesma empresa, de acordo com as funções correspondentes aos cargos. E isso é interessante também, que não é só falar, né, também é ouvir. Porque, às vezes, você, na posição que você está, que já é uma posição ali hierárquica privilegiada, mais bem remunerada, né, ou você também, às vezes, até o dono desse espaço e conseguiu construir ali algo bem forte dentro do mercado, então essa empresa já tem várias seções. Mas, às vezes, ouvindo uma pessoa que está lá numa seção mais básica ali da empresa, ouvindo ela, que ela que sabe o que acontece ali, ela que sabe a necessidade daquele espaço, ouvindo essa pessoa que você vai entender, assim, a dinâmica da sua empresa no geral, ou da empresa que você gerencia, né? Então, essa comunicação ali com os seus colaboradores, no sentido de que você abre o canal, mas de que você ouve também, então você também passa esse receptor, é muito importante. Então, essa coisa de que você só fala e não escuta, né, ela atrapalha a dinâmica. Então, você ser só o emissor e não o receptor das coisas que acontecem. Você não ouvir todos, né, você ouvir só algum grupo e não ouvir todos os grupos também é algo que cria problemas na dinâmica comunicativa da instituição. E você não tem um canal oficial, né, você não ter algo oficial dentro da empresa para que a comunicação se estabeleça. Porque não tendo algo oficial para que a mensagem seja transmitida, você abre espaço para aquilo que a gente até falou numa aula aqui, para o rádio peão, né? Para que boatos, para que inverdades, para que fake news, para que todo tipo de mensagem perigosa chegue até outros colaboradores e eles fiquem inseguros na posição que eles estão, né? Boatos como, por exemplo, a empresa vai fundir, ou a empresa está em dificuldade financeira, ou a empresa vai dispensar alguns colaboradores, ou vai mudar o diretor, enfim, tudo isso que chegue de maneira não oficial, né, que chegue de maneira mal explicada, ela vai gerar boatarias. Essas boatarias, elas acabam com a estabilidade dos colaboradores, que podem pôr em risco ali o processo de vendas, de serviços, enfim, a depender ali da sua empresa, o que ela fornece para a sociedade. Então, é uma questão, né? E aí, as empresas que têm essa dinâmica muito bem estabelecida, ou seja, que sabem falar com os seus colaboradores, no nível de linguagem que esses colaboradores têm, e que sabem ouvir esses colaboradores também, né, em canais oficiais, sejam eles canais online, sejam eles canais analógicos, ou seja por meio de reuniões por grupos de WhatsApp que seriam oficializados, seja por reuniões presenciais, né, que conseguem estabelecer uma conversa aberta com esses colaboradores. As pesquisas já demonstram em artigos que essas empresas também conseguem ter mais lucros, ter mais presença no mercado, conseguir entender melhor o seu funcionamento interno e crescer, né? Então, somado tudo isso que eu falei, esses 3 elementos, né, construção de marcas, a fidelização dos clientes e uma dinâmica saudável entre os colaboradores, uma empresa, ela alcança aquilo que se pretende, no que se refere à sua construção de comunicação, tão importante para o seu funcionamento. Já demitiram o mesmo funcionário umas 4 vezes no meu trabalho. Nossa, que drama, né, Luiz? Ele deve não trabalhar tranquilo, né? Se isso acontece. Bom,
vocês são do campo do trabalho, né? Acho que muitos de vocês já estão no mercado. Então, muitas coisas que eu digo aqui, vocês já vivem na prática. Então, vocês entendem até melhor do que eu falo, ou vocês vivem isso mais ainda, de maneira mais aprofundada do que eu estou falando aqui. Eu não sei se aqui alguém já abriu empresa, alguém aqui é dono de empresa, porque a gente tem de tudo, ou se alguém aqui é empregado, se alguém já teve um negócio e não tem mais, ou se pretende ter, né? Mas eu penso que as coisas que eu apresentei aqui, elas têm algum sentido, né? Para todo mundo que tem interesse por esse mundo tão difícil, né? Que é o mundo do empreendedorismo. Mas um mundo alicerçado nos processos comunicativos também. Pessoal, de minha parte, eu finalizei. Eu vou abrir a aula para pergunta, eu vou abrir a aula para participação de vocês. Vocês querem falar alguma coisa? Estão aqui com o espaço aberto. Eu vou jogar, Ingrid. A Eduarda falou que ela e o esposo abriram uma oficina recentemente. Recentemente, né, Eduarda? Você começou agora com seu esposo. Você entende que tudo isso que eu falei tem um grau de importância, então, né? Penso eu. Sim, né? Uhum. E como é uma empresa regional, né, tem de ter uma relação muito saudável, inclusive, com os clientes, né? Quase ali de construção mesmo de, entre aspas, né? Proximidade, quase que beire ali, às vezes até uma certa familiaridade, né? Também. Essas empresas também, elas precisam muito da fidelização para um falar para o outro, né? Então. Pessoal, o form está aí, tá? Com a lista de chamada. Quem finalizou a aula, tá sem dúvida, enfim, tá tranquilo, não tem nada a perguntar, aí pode responder a chamada e tá dispensado. Aí eu agradeço a presença, que foi muito boa. 41 alunos, né? Agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Professora, boa noite. Boa noite. Tá com outra conta, mas só a Thaís. A senhora poderia indicar alguns livros para a gente estar estudando em casa, ou, no caso, assim, com base na sua matéria, o que você está dando agora? Tá, eu vou jogar lá no AVA, pode ser, Analice? Eu tô com os livros aqui, eu tô com um problema que é o seguinte, eu até fui jogar um, é bom que você lembrou. E aí o tamanho dele não coube no anexo. O que eu faço? Eu até fui fazer isso ontem, e veio na mente. Essa área de tecnologia, eu não domino, infelizmente. Dá para estar compactando. Porque eu encaminhava para os meus alunos antigamente pelo e-mail, estava dando certo aí. Eu vou ver com o rapaz da tecnologia, Qualquer porque coisa, não tá... Desculpa. Pode falar. Eu ia falar se dava para enviar pelo WhatsApp, em PDF pelo WhatsApp, para o líder da turma, e ele coloca no grupo, onde tem todos os alunos. Eu acho que o PDF, ele aguenta, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou encaminhar então, acho que eu nem vou ficar lutando, porque eu estava na luta e um sofrimento, eu vou encaminhar para o líder, e o líder encaminha para o WhatsApp da turma. Isso. Porque pelo WhatsApp eu acho que tem, assim, espaço maior, cabe mais. Dificilmente não... Né? Sim, obrigada. Tá, foi bom que você lembrou, tá, Analice? Obrigada. Outra conta de outra pessoa, mas é Thaís. Thaís, desculpa. Eu também tenho que encaminhar uma gramática, eu tentei, nada, não consegui. Mas de qualquer forma, outra pergunta. Esses livros, eles são disponíveis na biblioteca da Faceli? A biblioteca da Faceli, ela é pobrezinha. Ok. O que está na biblioteca da Faceli é só a minha bibliografia essencial, se vocês forem lá na ementa, mas eu não trabalho só com aquilo, entendeu? Sim. Agora, a bibliografia complementar não tem na biblioteca, não. A gente tem muito a construir na biblioteca da Faceli, tá bom? Ok. Eu vou encaminhar pelo WhatsApp, que aí eu acho que vai dar menos problema. Sim, mas eu particularmente, estou usando muito livro em PDF. Eu não estou comprando tanto livro, assim. Eu prefiro o livro em papel, mas como
Às vezes também tenho que economizar, estou usando muito PDF mesmo. Aí eu imprimo, né, quando eu preciso. Eu vou encaminhar para vocês. Uhum, ok, obrigada. Tá, alguém pode encaminhar para mim o e-mail também pelo WhatsApp? O líder pode encaminhar para mim o e-mail, né?